A festa da purificação é interessante porque Nossa Senhora e São José estavam lá. Estava prevista uma purificação, obviamente, com os ritos judaicos, por conta da menstruação, questão do sangue, todas aquelas questões do sangue. Porém, Nossa Senhora, ela teve um parto sobrenatural. Nossa Senhora não teve o sangramento, que o parto, tanto a concepção, o parto e também pós-parto, Nossa Senhora permanece sempre virgem. Mas o que é bonito da Sagrada Família de Nazaré é que eles cumprem o preceito da lei. E eles são obedientes à lei de Deus. Nossa Senhora e São José poderiam simplesmente dizer, eu sou o pai do adotivo do Messias, a minha esposa, ela concebeu de forma sobrenatural, não precisamos ir ao templo para purificarmos, porque, na verdade, ela já é toda pura, não precisava. Mas é interessante que eles, mesmo assim, vão ao templo, não para cumprir apenas um preceito, mas por amor a Deus, para se encontrar com Deus. E essa é uma questão muito bonita da Sagrada Família, que vai ao encontro de Deus no templo. E aqui é interessante, aquele que é o Senhor do templo está no templo, Jesus. Jesus, que é o construtor do verdadeiro templo, não só o templo erguido por mãos humanas, mas aquele templo que é Ele mesmo. Este templo que é o seu corpo místico, que é a igreja, essa dimensão também da vida espiritual. E este mesmo templo que habita em nós. Todo batizado recebe a força e se torna templo de Deus, morada de Deus. Essa é uma dimensão importante da vida espiritual. O professor tem pedido para que a gente construa uma catedral, um templo, em que ali entre o Cristo, a verdadeira luz. Este templo que é o local da oração. Mais tarde, Jesus, quando começa ali o seu apostolado, vai expulsar os vendilhões. E é muito interessante que o recolhimento nos mostra que tudo aquilo que não pertence ao templo, as questões materiais, fora, deve ser expulso. Jesus, quando expulsa ali os verdilhões, é igual como expulsa. Em Nárnia. Ela pensa que vai vencer, ela não vence. Isso. Quem vence é Nárnia. Exato, quem vence é o leão, é Asna, que representa o Cristo. Então o Cristo quer vencer em nós tudo aquilo que não vem dele. Essa purificação representa isso também. Quando a gente se recolhe no templo para estar com Jesus, é muito interessante isso. Simeão sempre é o templo, mas sempre é o templo para louvar a Deus. Mas naquele dia ele teve um encontro com Jesus. Um encontro íntimo. O recolhimento é isso. Este encontro do Cristo que está ali. Por isso que se faz o silêncio. Por isso que se faz aquele silêncio profundo que até mesmo nossos próprios pensamentos, como fala Santo Antão, são sacrificados no altar do nosso coração, que somos nós mesmos. As coisas dos verdilhões são também retiradas por Cristo e até nós mesmos. Para quê? Para que nós possamos totalmente ser do Cristo, pertencer totalmente a Ele. Também este é uma festa que completa o ciclo do Natal e começa esse ciclo da paixão do Cristo, que se entrega não só a um povo, mas a todos nós. E essa intimidade ao qual Simeão encontra Jesus no templo. Neste Tameion, que é este quarto mais profundo, nós nos encontramos com Jesus. Aquele que é a salvação, a consolação de Israel. A verdadeira promessa da nossa vida está em Cristo. Por que este silêncio tão profundo? Para que a gente se entregue a Deus, para que a gente entenda que toda a nossa vida deve ser voltada para Ele. Assim a gente promete tantas vezes e não cumpre isso. E Simeão carrega Jesus nos braços. Nós carregamos o Cristo no coração pela Eucaristia.
é uma experiência que o professor falou, uns 2 anos, muito mais profunda. Do filho. Receber o Cristo não só nos braços, mas carregá-lo no coração. É experiência profunda, inclusive quando comemos também este pão da palavra, da oração, né? E essa é a festa também da purificação. Nós que somos um povo que anda nas trevas, temos uma luz. Esta luz que brilha para as nações, mas esta luz que brilha para nós, para a nossa vida, para purificar os nossos corações. Nós vivemos num mundo hoje tão caótico que até nós mesmos, os cristãos, a gente não acredita que podemos viver uma vida pura. Claro, não seremos como os anjos, né? Ainda, né? Mas, quando eu falo como um dos anjos, diz assim, né? Esta purificação plena para estar com Deus no céu, na visão beatífica. Mas a gente não acredita que possamos hoje viver uma vida voltada e contrita a Deus. A nossa dificuldade de entender isso. Por quê? Porque nos falta este ato de fé. Este ato de fé que é reforçado por esse silêncio. Olhe o quanto nós ainda precisamos acreditar em Deus, porque achamos que nós podemos nos purificar, só o Cristo pode nos purificar, mas nós devemos fazer como aquele leproso. Lembra do leproso que ao encontrar-se com Jesus, Jesus perguntou: o que é que você quer? Eu quero ser purificado. Eu quero ficar puro. A gente precisa desejar também ficar puro. O leproso é alguém que tem muitas feridas no corpo, né? E às vezes até cai os pedaços. E ele era considerado não só impuro do corpo, mas impuro também da alma. Nem podia ficar junto com as pessoas lá de Israel, tinha que ficar no local separado. E quando ele encontra Jesus, Jesus não só cura a sua carne, mas cura principalmente o coração. Porque é isso que Jesus faz conosco. Por isso ele quer estar conosco nessa profundidade da nossa alma, para nos purificar, para se tornar verdadeiramente presença em nossas vidas. Isso tem que ser de uma maneira muito... O filme de São Francisco, você está falando do filme de São Francisco. Isso, São Francisco foi o encontro dos leprosos, muito bem, exatamente, Bento. E aí confabula com a profetisa Ana, que ela não só rezava, mas ela falava de Jesus. São Francisco, e esse é o ano franciscano, quando São Francisco começa, antes dele ir pregar na rua, ele fica numa caverna ali, né? Escondido com Deus. É interessante isso. Jesus vai ficar... Diz que até que tem um amigo lá, uma pessoa que aparece lá para orientar ele, que deve ser o próprio Cristo, né? E que Jesus, após sair dali, São Francisco, ele vai ter essa experiência com os leprosos, que eram aqueles que ele repudiava. E aquilo que era amargo se torna doce. Ou seja, Deus faz com que Francisco possa Clara e a prima dela. Doar às pessoas que estão leprosas essa purificação de Deus. Que é o que Ana faz ali, falando de Jesus, anunciando, né, fruto das suas orações, seus jejuns. E é interessante isso. São Francisco de Assis é um outro Cristo que vai aos leprosos, aqueles que precisam ser purificados, mas a todos nós, os pobres de Deus. Também, né, a oferta de Nossa Senhora lembra a oferta dos pobres, né? Daqueles que ofertam a Deus aquilo que tem, né? Aquilo que possui e entrega tudo a Deus. Termino dizendo que, aqui já que temos as crianças aqui, olha como termina, ó, o Evangelho. O menino ia crescendo e se fortificava. Jesus crescia e ficava forte. Aonde? Da sabedoria de Deus, sabedoria, a graça que repousava nele. Vocês são batizados. Vocês são batizados. Jesus foi circuncidado, que era, vamos dizer assim, o batismo, né? Mas vocês receberam o batismo, tem que se alimentar da sabedoria de Deus. E se alimenta da sabedoria de Deus de 3 formas. Na oração, rezando com atenção, tá? E com 2 alimentos. O alimento da palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus e pensar na palavra de Deus, e pela Eucaristia que a gente recebe na Santa Missa. Papai, que nesta festa da purificação... Eu consegui fazer uma... Eu disse que isso aqui é o mal e esse aqui é o bem. Isso. E o bem
sempre prevalece sobre o mal. Que Nossa Senhora da Luz é aquela que traz a luz, que é o Cristo, nos ilumine, nos faça enxergar como a mãe que conduz aquilo que é bom. A mãe sempre faz isso, uma mãe nos conduz aquilo que é bom. A mãe sempre é este caminho de iluminar, tanto que é ela que dá a luz. A mãe dá a luz, esse grande milagre, que é uma grande alegria dar a luz, e que hoje tem sido tão combatido, é a questão do aborto. Que Nossa Senhora da Luz nos ilumine, nos dê força, para nos dê a sabedoria e graça e a fortaleza para vencer toda a cultura da morte com a luz de Cristo. Assim seja. Amém.